Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. E atenção para você que nos acompanha, tem um novo golpe aqui na praça. Bandidos se passam por funcionários da Justiça Eleitoral em visita à casa de eleitores. Subiu para 108 o número de mortes em Minas por febre amarela. 20% das cidades mineiras têm risco de surto para dengue, zika e chikungunya. O hospital adia cirurgias por causa de queda de telhado. E a solução para a crise financeira no Hospital Sofia Feldman parece ter ficado mais longe, depois que a Prefeitura de BH desistiu de manter a proposta de assumir as dívidas e a gestão. O corte de árvores com risco de queda vai ficar mais rápido na capital por causa de novas regras adotadas pela Prefeitura. E por acaso, você sabe identificar quando uma árvore está mais frágil com risco de queda? Pois hoje teremos uma entrevista em estúdio para tirar as suas dúvidas. E você já pode enviar a pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 31 99 772 7663. Servidores técnicos e administrativos do Sistema Prisional de Minas decidem manter a greve. Justiça de Minas mantém bloqueio de 300 milhões de reais da Samarco. Cresce o número de empreendedores acima dos 50 anos de idade. Crise econômica também aumenta o número de vendedores ambulantes. Em BH, a Prefeitura quer inibir quem vende de forma ilegal e aumentar o número de cadastrados. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A gente fala agora de um novo golpe que está preocupando os mineiros. Criminosos estão visitando casas de eleitores ou mandando e-mails em nome da Justiça Eleitoral para roubar dados pessoais. O alerta do TRE é para que ninguém abra a porta antes de confirmar se trata-se mesmo de uma visita oficial, que são bem raras de acontecer. A Justiça Eleitoral recebeu relatos de processos de Belo Horizonte e Uberaba no Triângulo Mineiro. As vítimas passaram dados como CPF e identidade e responderam a perguntas para um suposto censo eleitoral e dados biométricos. Para nós, isso são tentativas de golpes de pessoas mal intencionadas. No caso de Belo Horizonte, essa abordagem teria acontecido justamente como foco pessoas idosas na região Centro-Sul. O TRE ressalta que em casos de atualização de dados, o órgão não vai até o eleitor. Este deve ir até um ponto de atendimento da Justiça Eleitoral. Há exceções, mas são raras. Algum tipo de diligência de um juiz determinar, por exemplo, um eleitor que esteve no TRE fazendo um procedimento e ficou uma documentação incompleta, algo em dúvida. Então ele pode mandar um oficial de justiça, um representante da Justiça Eleitoral para apurar e complementar essa informação. Na dúvida, a orientação é ligar para o 148, diz que é eleitor, que tem um custo de uma ligação local. O TRE ainda reforça que nesse período costumam aparecer e-mails falsos em nome da Justiça Eleitoral com assuntos diversos, como cancelamento de título de eleitor, convocação de mesários, regularização de cadastro, entre outros. Essas mensagens possuem links que podem conter vírus. A Justiça Eleitoral não envia e-mails para eleitores. Ana Cristina fica atenta às mensagens recebidas. Eu procuro olhar o endereço de e-mail antes e eu vou no Google, pesquiso qual que é certinho antes de abrir o e-mail. Caian, que esse ano vai votar pela primeira vez, dá a dica. Passar os dados aqui pessoalmente é muito mais seguro do que eu passo pela internet e ser fraudado. Lembrando que termina no dia 9 de maio o prazo para tirar o título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral, solicitar transferência para uma sessão de fácil acesso ou regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral antes das eleições de 2018. Subiu para 108 o número de mortes em Minas Gerais por causa da febre amarela entre julho do ano passado até agora, de acordo com o boletim divulgado nesta tarde pela Secretaria Estadual de Saúde. São 12 a mais do que o informado na semana passada pelo órgão. 624 casos da doença ainda estão sob investigação. A cobertura vacinal aqui em Minas está em 90% e a meta é chegar a 95%. As quedas de árvores têm causado muitos prejuízos e sustos nas últimas chuvas em Belo Horizonte. Só neste ano, 96 árvores caíram aqui na capital. O Corpo de Bombeiros realizou uma média de 13 cortes de árvores tombadas ou com risco de queda por dia só neste ano. E segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pelo menos 2.000 plantas estão em situação crítica. A boa notícia é que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente acaba de reduzir a burocracia para o assunto e o técnico que fizer a vistoria na árvore passará a seguir 25 critérios para poda, corte ou manutenção, o que tornará essa ação muito mais rápida. Belo Horizonte tem uma árvore para cada 5 habitantes. Elas fazem parte da paisagem da cidade e melhoram a qualidade de vida.
mas nem tudo são flores. Apenas neste início de 2018, foram quase 100 quedas de árvores na cidade, principalmente nos dias de fortes chuvas, como essa segunda-feira. A população fica com medo. Dá aquele medo, você sabe que eu vou mesmo naquela rua, senão vai cair árvore. Com essas chuvas que tá tendo, a gente fica meio, passar aqui na rua, cai uma árvore na cabeça da gente. Cai em cima da cabeça de uma criança, ainda mais que não é minha, sou babá dela. E aí, como é que eu vou explicar? Quando vou parar o carro assim, hoje eu tenho observado. Eu já não paro perto de árvores que eu vejo que tem uma inclinação já mais acentuada, né? Se entende que elas estão podres, faltando cuidado da prefeitura com relação ao que está acontecendo. Para minimizar o problema da queda de árvores aqui em Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente decidiu mudar as regras para a supressão ou a poda de um exemplar. A partir desta terça-feira, a própria secretaria vai determinar se o serviço deve ser feito com menos burocracia. Antigamente acontecia o seguinte, o técnico ia para a rua, elaborava um laudo e entregava, falou assim, a árvore está assim. Mas ficava parado, ninguém autorizava. Agora não. O técnico vai para a rua, há todo um levantamento fitossanitário da saúde da árvore. Seria o mesmo que você está com o cabelo ruim, você procura um barbeiro. Você quebrou um braço, você procura um ortopedista. Então agora nós sabemos, através de dados levantados de forma fitossanitária, quais seriam os critérios para manutenção, para supressão ou então para a poda. Nós temos um diagnóstico e nós vamos dar essa autorização para que isso ocorra. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, o Corpo de Bombeiros podou ou suprimiu mais de 800 árvores neste ano. Hoje mesmo, esta de grande porte foi derrubada no bairro Nova Vista, região leste de BH. Tá indo. O serviço de bombeiro ele é prioritariamente emergencial. Quando somos solicitados via 193, então, sendo detectado o risco iminente de queda, o trabalho é feito de imediato. Secundariamente, a gente também atua em apoio aos outros órgãos, por solicitação, por exemplo, quanto às demandas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. A Prefeitura garante que para toda árvore retirada, pelo menos uma é plantada. E lembra que a mudança nas regras vai dar mais segurança. Mas não é uma garantia de que árvores nunca mais vão cair na cidade. Árvores continuarão a cair. A gente não pode esconder isso, porque nós estamos falando de um universo de 500 mil espécies, né? O que a gente tenta, o que a gente está buscando é equacionar este modelo arcaico que a gente tinha no que se refere à liberação e manutenção dessas árvores. Tomara que funcione dessa forma, né? E, gente, com o tanto de chuva que tem caído em Belo Horizonte e em outras cidades mineiras nas últimas semanas, você já deve ter se perguntado se as árvores que estão aí na sua rua, em frente à sua casa ou à sua escola, se elas estão firmes e não correm o risco de cair de uma hora para outra, né? Pois nós convidamos um especialista para nos ajudar a tomar medidas de segurança em dias de chuva, por exemplo, e para nos ajudar a identificar problemas. E você pode, inclusive, participar conosco enviando a sua pergunta pelo Band Zap, que é o 31 99 772 7663. Está conosco aqui no estúdio o Tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros. Boa noite, Tenente. Boa noite aos telespectadores. Tenente, muitas perguntas já estão chegando e eu quero começar com a seguinte. Há sinais físicos que qualquer pessoa leiga possa olhar para uma árvore e perceber que ela está correndo o risco ali de cair ou tombar, por exemplo, de alguma forma? Sim, é importante a gente lembrar que a árvore é um ser vivo e quando ela está apresentando algum tipo de doença, de patologia, ela também vai apresentar alguns sintomas. Como exemplo, a gente pode dar a situação, se a gente tem uma árvore e o caule dela está muito ressecado, às vezes a gente pega a casca que está soltando facilmente, aquilo dali pode ser um indicativo de um problema. Se a gente tem galhos também muito grandes, eles estão caindo, podres, com facilidades, aquilo também é um indicativo que a árvore está com problema. Outro cuidado que a gente deve ter é no local onde aquela árvore ela foi plantada, às vezes as pessoas elas vão fazer alguma obra, acabam cimentando aquela região ali da raiz, e isso impede ali com que a árvore ela tenha o processo normal dela. Então sempre a gente tendo esse cuidado, se a raiz está ressecada, se a gente está tendo um estufamento do solo ali, quebrando o passeio como geralmente acontece, tudo isso em conjunto pode ser um indicativo que a gente tem que ter uma avaliação mais cuidadosa para evitar um problema. E, Tenente, essa é exatamente aqui a participação do Arley Norberto, que ele é de Betim, dizendo que o passeio estufado
pode ser um risco. Quer dizer, ele já aprendeu e já está reconhecendo isso e é bom que as pessoas também entendam. Vamos falar um pouquinho de poda, porque às vezes tem gente que não sabe como tem que ser feito esse processo e faz de forma até amadora, né? E qual é a maneira correta de fazer uma poda para não ocorrer um risco como esse de a árvore tombar, por exemplo? Foi muito importante você ter citado essa questão, porque existe a possibilidade da árvore ela cair porque ela realmente está podre, está com um problema, mas às vezes acontece da árvore cair porque foi feita uma poda inadequada. A poda ela tem que ser feita considerando o equilíbrio natural da árvore e a distribuição de peso adequada. Às vezes a pessoa ela faz uma poda inadequada, equivocada, sem um especialista na área e altera o equilíbrio dessa árvore e isso vai tendenciar o peso para um local, o que vai acabar provocando uma queda. Tenente, continua com a gente, mais perguntas estão chegando, a gente vai ter a oportunidade de orientar mais telespectadores, combinado? Combinado, estou aqui aguardando. Muito bem, e nós vamos continuar a conversar com o Tenente. Você pode mandar a sua pergunta pelo 31 99 772 7663. E você vai conferir agora outras notícias que são destaque nesta terça-feira. Detentos fugiram da penitenciária Nelson Hungria em Contagem, na Grande BH, na madrugada de hoje. De acordo com a Secretaria de Administração Prisional, eles cerraram as grades de várias celas, mas foram flagrados por agentes. Os presos foram transferidos, o pavilhão isolado e o inquérito instalado para apurar os fatos. Servidores técnicos e administrativos do Sistema Prisional de Minas Gerais realizaram hoje uma manifestação seguida de assembleia na cidade administrativa para definir os rumos do movimento e optaram por manter a greve, que já dura 9 dias. Eles reivindicam o cumprimento de um acordo firmado em 2015 que garantia reajuste salarial. A Secretaria de Planejamento do Estado diz que não tem recursos para cumprir o acordo. Deixou hoje o hospital a última vítima do incêndio na creche Gente Inocente, em Janaúba, no norte de Minas. A professora Marley Simone Antunes, de 43 anos, ficou 5 meses internada após ter 40% do corpo queimado. A tragédia ocorreu em outubro do ano passado, quando um vigia da escola ateou fogo no local, matando a si 10 crianças e uma professora e ainda 2 funcionárias. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. Tribunal de Justiça de Minas negou o recurso da mineradora Samarco e manteve o bloqueio de 300 milhões de reais da empresa. O objetivo da liminar que solicitou o bloqueio é garantir a indenização das vítimas da tragédia que matou 19 pessoas. Por meio de nota, a Samarco falou que tem cumprido todas as obrigações firmadas por meio de acordos ou decisões judiciais. 1 em cada 5 cidades de Minas Gerais está em risco de surto para dengue, zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O balanço é da Secretaria de Saúde do Estado e coloca 190 municípios nessa situação. 351 cidades estão em situação de alerta e quase 34% apresentam condição satisfatória. 7 mortes por dengue são investigadas em Minas. Sabe o drama da dívida no Hospital Maternidade Sofia Feldman, que a gente vem falando aqui há vários meses? Pois ainda não chegou ao fim. Ontem à noite, o prefeito de Belo Horizonte divulgou um pedido de desculpas pelo transtorno que a proposta de assumir a gestão do hospital gerou. Complexa essa história, né? Quem vai trazer para a gente os detalhes é a repórter Luciana Viana, direto da nossa redação. Luciana, aquela possível luz no fim do túnel parece que se apagou, é isso? Boa noite. Exatamente, boa noite, Nácia, boa noite a todos. Sim, parece que a luz no fim do túnel se apagou. O prefeito Alexandre Calil enviou um ofício ao presidente do Conselho Curador do Hospital, o senhor João Batista Marinho de Castro Lima, e neste ofício, Inácia, o prefeito diz o seguinte: ele pede desculpas, pelo que ele considerou um atrevimento ao propor uma ajuda espontânea. Assim, informa o senhor a retirada da Prefeitura de Belo Horizonte das negociações para resolver o problema de caixa da maternidade, uma dívida acumulada de 90 milhões de reais, sem falar do custo mensal de R$1,5 milhão de reais que a Prefeitura também assumiria. Na semana passada, nosso comentarista de cidades, Carlos Lindenberg, trouxe em primeira mão que essa proposta de parceria com a Prefeitura não era vista como se fosse a solução, pela diretoria do hospital, que temeria algum tipo de intervenção e que só o dinheiro resolveria o problema da maternidade. Agora, em nota à imprensa, o Conselho Curador diz que a instituição continua aberta ao diálogo com todos os gestores públicos, viu? Isso em nome da saúde pública. Luciana, continua acompanhando e traz para a gente todas as mudanças desse assunto, tá bom? Combinado. Obrigada.
Pelo menos 14 cirurgias agendadas no Hospital Dilson Godinho, em Montes Claros, no norte de Minas, são canceladas depois que parte do telhado do bloco cirúrgico desabou durante um temporal na última semana. Ventos fortes arrancaram o telhado e atingiram ainda os sistemas de abastecimento e eletricidade do hospital. A unidade possui 8 salas de cirurgias e realiza mais de 300 operações por mês. Somente na área odontológica são realizadas, em média, na área oncológica, são realizadas, em média, 800 cirurgias por ano, isso tudo por meio do SUS. Os trabalhos para a recuperação da cobertura já foram iniciados. O custo da cesta básica em Belo Horizonte teve alta de 0,49% em fevereiro com relação ao mês anterior. Os produtos que tiveram as maiores altas foram o tomate, a banana e o café. Já os que apresentaram as maiores quedas de valor foram aí farinha, arroz e açúcar. De acordo com o Diese, responsável pela pesquisa, levando-se em conta uma família de 3 adultos, o trabalhador belo-horizontino gastou R$ 1.145,70 somente para cobrir a despesa mínima familiar com a alimentação. E você vai ver a seguir, cresceu o número de empreendedores acima dos 50 anos de idade. Os motivos você descobre depois do intervalo. Como identificar se uma árvore corre o risco de cair com ou sem chuva? Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros, e você pode participar conosco enviando a sua dúvida pelo BandZap, que é o 31 99 772 7663. Tenente, vamos continuar aqui então respondendo os nossos telespectadores. A Fernanda está querendo saber o seguinte: se árvores úmidas são mais propícias a cair? Na verdade, essa relação ela não existe necessariamente, né? O que existe é o comportamento de cada gênero. Então, o ideal é realmente que a pessoa plante ali um gênero que é compatível, né? Que é autorizado pela prefeitura, para que a gente não tenha o risco de uma queda provocada por uma utilização de um gênero que não é indicado para a cidade. Uma dúvida apresentada também. Embaixo, ali perto da raiz da árvore, mais perto ao solo, as pessoas costumam plantar algumas folhagens, né? Porque acham que isso fica bonito. De alguma forma, isso pode danificar, gerar aí uma condição mais propícia também para atrapalhar a saúde dessa árvore? Olha, se forem folhagens e plantas de pequeno porte, a gente não tem nenhum problema. Mas agora, se a gente plantar gêneros maiores, a gente pode ter uma influência daquela raiz ali da árvore na outra raiz. E isso pode provocar um problema. Mas se forem pequenas folhagens, pequenas plantas, a gente não tem esse problema. Então, eu acho que o senhor antecipou aqui a pergunta do Leonardo Narciso, que é da cidade de Oliveira, né, que está nos acompanhando. Ele quer saber se uma planta plantada perto de uma árvore pode atrapalhar. Então, pode atrapalhar no caso de raízes se encontrarem ali por baixo da terra. Exatamente. A gente tem, dependendo do tipo de árvore, a gente tem tipos de raízes diferentes. Então, o ideal, no momento, se você vai plantar uma árvore próxima de outra, você consulte realmente um biólogo para saber se aquela árvore ali, ela apresenta um tipo de raiz que pode vir acabando influenciar aquela outra árvore e provocar essa queda ou esse problema na árvore. Agora, Tenente, falando da chuva, tá caindo aquela tempestade, ficar debaixo de árvore nunca, né? É um conselho que você sempre dá. Com certeza, porque não só o risco de queda que existe também a questão do raio. A árvore ali, pela própria estrutura dela, ela tem uma possibilidade muito maior de ser atingida por um raio e aquela pessoa ali que está ali nas imediações, ela também será atingida indiretamente. Então, é ideal, no momento de chuva, a gente observar onde a gente está estacionando o carro, onde a gente está ficando, para ficar no local seguro. Ainda sobre a questão do raio, para a gente encerrar, o tempo está realmente esgotando aqui, Tenente, mas em Belo Horizonte tem regiões mais propícias para a queda de raio ou pela aclividade, né? É uma região muito montanhosa ou não? Não, para a questão de raio a gente não tem esse comportamento. O que existe é um comportamento em relação a enchentes. Então, as áreas de inundação de Belo Horizonte, existem alguns locais que são mais problemáticos. Esses locais eles são mapeados e indicados com placas. Em caso de chuva, o ideal é que a gente evite esses locais. Tá bom. Tenente, muito obrigada, viu? Numa próxima oportunidade, a gente responde as próximas perguntas aqui que estão chegando, inclusive. Obrigada, viu? Com certeza, a gente que agradece. Ok, muito obrigada. E se você aí quiser solicitar uma poda ou retirada de árvore aí na sua rua, você deve procurar a Prefeitura pelo telefone 156, ou então pode fazer esse pedido pelo PBH, que é o site pbh.gov.br, ali na área de atendimento ao cidadão, e pode também procurar as regionais ou o BH Resolve para fazer o seu pedido. E na última década, cresceu o número de empreendedores acima dos 50 anos de idade. Entre os fatores que justificam a alta estão a dificuldade para a recolocação no mercado de trabalho e a vontade de ter um negócio próprio. Depois de ouvir não repetidas vezes, na hora de procurar emprego, Pedro, que já era um cinquentão, decidiu partir para o próprio negócio. É o chamado empreendedorismo por necessidade.
Ele pediu R$20 mil emprestado para o irmão e, mesmo sem experiência, abriu esta fábrica que produz mais de 7 mil pães e biscoitos por dia. Me sinto vitorioso, comprei essa loja, tenho 10 funcionários e tenho 80 clientes. Quero crescer mais, expandir e quero contratar mais funcionários. Empreendedores como Pedro têm sido cada vez mais presentes no mercado de trabalho. Um levantamento do Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, o número de empreendedores com idade entre 50 e 59 anos saltou de 3,5 milhões para 5,5 milhões. Aumentou quase 60% entre 2002 e 2014. Todo empreendimento tem risco, que pode e deve ser calculado. É preciso se preparar, ter um plano de negócios, conhecer os concorrentes e, sempre que possível, ser inovador. Isso ajuda muito. Tanto é que a maioria das empresas que dão certo tem à frente pessoas que já tinham alguma experiência ou conhecimento. Fazer toda uma análise financeira de quanto tempo que ele vai ter de retorno, se vai ter retorno, quais são os riscos daquele negócio que ele está abrindo. Ele entender que ele pode quebrar, ele pode perder todo o dinheiro dele. É em lojas como esta que seu Mário costuma comprar material de construção para tocar as obras. No ano passado, ele aproveitou um programa de demissões voluntárias de uma empresa multinacional para realizar um sonho. Aos 53 anos, montou uma empresa que oferece serviços de reformas e manutenção em imóveis. Hoje ele tem 5 funcionários e uma lista grande de clientes. Eu enxerguei nessa área a oportunidade de aplicar a experiência adquirida aí de 20 anos trabalhando com manutenção numa multinacional. Isso faz com que você minimize os riscos aplicados ao negócio. E ficar em casa, botar o pijama daqui a 30 anos talvez. Que bom, e quem sabe você aí também não se anima, né? Gente, mais de 500 mil de brasileiros vendem comida de rua, segundo o IBGE. E depois do intervalo você vai ver que a Prefeitura de BH pretende regularizar mais vendedores ainda neste ano. Toda moeda tem 2 lados e essa é a base da reflexão de hoje do nosso colunista Paulo Navarro. Olha, o Brasil realmente é um país peculiar, para não dizer outras coisas. Aqui rico lamenta ser rico, pobre de ser pobre e ambos reclamam de trabalhar. Deveria aprender com os franceses, abre aspas. Não se pode ter a manteiga e o dinheiro da manteiga, fecha. Tudo é questão de escolha. No Brasil, todo dia é dia de matar o patrão. Empregados odeiam seus patrões que pagam seus salários. Salários mínimos, claro. No Brasil, é pecado ser rico e fazer sucesso. Porque aqui nem sempre dinheiro é sinônimo de mérito e trabalho. Estão todos certos, estão todos errados. Dividir pobreza não dá certo. Todas as pessoas não podem ser ricas e iguais ao mesmo tempo, como mostrou o comunismo. Infelizmente, a roda funciona com explorados e exploradores. Mas no Brasil, brasileiro, tudo é pior. Aqui, o empresário é sempre o bandido, mesmo quando paga impostos. Nossos empresários matam 1 leão por dia, mas esquece que matar é crime. Rico ri à toa e pobre é eterno. Alguém tem que ceder, mas quem? Quando bate a fome no meio do dia, comprar um lanche ou mesmo uma marmitinha de vendedores ambulantes é uma opção rápida e muitas vezes mais barata e que resolve o problema, não é? Uma pesquisa do IBGE mostrou que mais de 500 mil de brasileiros vendem comida de rua. A Prefeitura já avisa que pretende regularizar mais vendedores neste ano. A pesquisa mostrou que o número de pessoas que comercializam alimentos prontos pelas ruas praticamente dobrou em todo o país. Em 2016, haviam 253 mil vendedores. Já no ano seguinte, eles somavam mais de 500 mil. O estudo do IBGE parece retratar o que vemos pelas ruas, mas não o que está cadastrado na Prefeitura. Cerca de 380 ambulantes. A gente estima que tenham mais de 500 pessoas trabalhando sem a licença, portanto, totalmente regular, a revelia não só da regulação urbana, mas também da vigilância sanitária. Luziane Seixas e Paulo Sérgio trabalham vendendo comida na rua desde 2014. Eles entraram no ramo depois que Paulo perdeu o emprego que tinha num restaurante. A empresa da qual eu participava encerrou as atividades e a gente viu nessa época, era um segmento interessante e resolveu adentrar nisso aí, fazer o food truck
e participar do mercado. Eles vendem comidas típicas do Vale do Jequitinhonha e fazem um esforço danado para manter os clientes satisfeitos e toda a documentação em dia. Aliás, Luziane acredita que a grande burocracia dificulta a regularização dos colegas. Acho que precisa de uma legislação para o food truck, a gente tem a legislação do ambulante de carro menor, precisa agilizar essa legislação, né, para que a gente possa trabalhar de uma maneira correta, que é o que todo mundo quer e todo mundo ganhando. De acordo com a Secretaria de Política Urbana, atualmente estão licenciados 232 veículos automotores de lanches rápidos, como este aqui e os food trucks. Além deles, 147 veículos de tração humana, como os pipoqueiros e os vendedores de cachorro-quente, também estão credenciados. Mas a ideia da Prefeitura é aumentar esses números. Na capital, este serviço ainda não é regulamentado, mas a ideia é criar normas para o funcionamento padronizado dos vendedores ambulantes de comida. Prevemos aí para este ano de 2018 um grande edital para regularizar não só toda a atividade de comércio e de permanência de ambulantes na rua. Nós devemos fazer não só para veículos automotores, mas também para esses veículos conduzidos por tração humana, como a lei chama, mas carrinho de pipoca, sorvete, esse tipo de equipamento, food bikes e outras modalidades que ainda dependem de alguma alteração legal, como é o caso dos food trucks. Os consumidores que têm a felicidade de encontrar um serviço cadastrado vão saboreando as delícias sem preocupação. Isso te dá mais segurança? Bem mais. Se bem que eu conheço, eu sei, né, como é que eles trabalham, mas é bem mais que a vigilância sanitária está aqui direto, né, e cobrando, e eles seguem todas as regras. Eu acho a segurança assim, sensacional, mas mais sensacional é essa moranga, né? Porque moranga com segurança, então, aí pronto, fechou. Dá água na boca, né? Se você quiser rever as matérias de hoje ou das edições anteriores, acessa lá no youtube.com/TV Band Minas e é um canal que você pode assinar e ser avisado quando as matérias chegarem lá, tá bom? Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência e até amanhã.